Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tomem os vossos assentos. Eu quero devolver para o Senhor toda a honra e toda a glória. E agradecer por cada palavra, cada zelo, cada atitude de lembrar o quanto o outro representa e significa na sua vida. Tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Mas em dias de esfriamento espiritual, você aqueceu o coração de alguém lembrando do quanto e do que ele representa. Isso agrada a Deus. Tenho certeza que o primeiro que se alegra é o próprio Deus. Porque a palavra que é pregada aqui não é uma palavra de Carlos, é uma palavra de Jesus. É uma palavra do Senhor. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e se sujeitam, se submetem ao centro da sua vontade. E talvez não, eu tenho certeza que o que mais peca em quantidades excessivas de tentar fazer o certo, de auxiliar, ajudar mais pessoas, sou eu. Eu tenho certeza disso. Por isso eu me apresento perante o Senhor sempre como um total dependente necessitado dele. Isso não é demagogia, isso não é clichê, é a minha verdade. E o Senhor sabe dentro de mim o que eu desejo é ser um obreiro aprovado. Primeiro para Ele porque a maior confiança quem me deu foi o Senhor. Em estar, conforme a própria leitura do pastor Tonton, está presidindo um povo, liderando um povo. E eu reconheço que esse povo todo pertence a um só Deus, que é o que morreu, ressuscitou e foi preparar o lugar para nós. Então, vocês que estão nessa noite aqui, talvez nos visitando pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. O nome disso é honra e reconhecimento. Em dias que o inferno trabalha para que a igreja perca as bases de proteção, para que coisas que são importantes sejam tratadas como desnecessárias. Mas graças a Deus por essa igreja, por esse ministério de homens, graças a Deus pela minha família, pelos meus filhos. Eu não invento, eu não aumento, eu sou isso desde que o Senhor me constituiu, na minha casa e na casa de vocês. Excedo em amor, excedo em admoestação, excedo em tudo. E tenho humildade para reconhecer que o maior pecador sou eu e que luto todos os dias para ser melhor perante o Senhor. Amém? Graças a Deus. Eu ouvi uma história há cerca de uns 5 dias atrás. Um general estava prestes a fazer uma missão muito difícil. E aí ele chegou, o pelotão já estava todo lá pronto, aguardando as suas ordens para subir o morro. E aí ele foi pegar a mochila dele, para botar nas costas, para subir o morro na frente. Quando ele foi pegar a mochila, ele percebeu que tinham tirado mais da metade dos seus equipamentos. E aí ele chamou o tenente e falou assim: tenente, a minha mochila está muito leve, o que foi que aconteceu? O tenente falou: eu junto com os demais soldados retiramos 60% do peso da sua mochila. Ele falou: não, eu quero a mochila da mesma forma que eu sempre carrego ela. E aí o tenente falou: eu entendo, nós já conhecemos sua garra, já conhecemos seu espírito perseverante de querer ensinar e ser exemplo. Porém, lá em cima, o que nós precisamos não é da sua força, é da sua mente. Precisamos das direções corretas.
Precisamos que o Senhor nos guie para que essa batalha seja vencida pelo dom mais importante que Deus lhe deu, que é a sabedoria. O peso, a gente combinou e a gente vai dividir esse peso. Se nós não tivermos a sua mente, vamos ter só um homem que sabe carregar peso. Então, daqui para frente, o Senhor não vai mais carregar essa mochila. Essa mochila agora é de responsabilidade nossa. O Senhor só vai levar o básico, porque o principal é a sua mente. E sabemos que com a sua mente tranquila, certamente vamos obter a vitória. E é uma história marcante porque representa a excelência da liderança. E também representa o reconhecimento dos liderados. Que chega um determinado momento que o líder não precisa mais mostrar se ele já fez. Ele já esteve na frente, ele já carregou peso, ele já participou no fronte de batalha como um primeiro, desnudo ali, frente e defronte aos problemas, aos graus de dificuldade. Ele não envolveu ninguém na linha para ser o primeiro aí, ele foi o primeiro. Então chega um determinado momento que o que se faz é apenas liderados cumprirem aquilo que recebeu, por exemplo, com o instrumento daquele que foi na frente, foi primeiro. Nós sabemos das lutas, que são lutas essas, na maioria das vezes, lutas invisíveis. Fundamentar a obra de Deus, endireitar coração, mentalidade e conduzir ovelhas para o propósito. Há um grau de dificuldade absurdo nisso. Principalmente pastorear sua própria casa. Pastorear sua casa é o maior desafio do líder. E depois pastorear todas as casas que Deus concede. Mas graças a Deus, por esse dezembro completamos 8 anos de igreja. Mas parece que é uma eternidade. Quantas lutas, quantas guerras, quantas visitas, quantas denúncias, quantas. Lembrando do nosso último Yom Kippur, eu pretendo não me alongar na palavra, vai ser rapidinho. Já que vocês já ganharam o tempo todo, então eu vou dar uma palavra mais... Quantas e quantas guerras, hein? Nosso último Yom Kippur foi tão forte, mas tão forte, que no dia seguinte recebemos a visita do Ministério Público. E tem sido assim, quanto mais nós adentramos nas esferas espirituais, na profundidade, o cão fica tão perturbado que manda os seus agentes, manda tudo aquilo que está regido sob suas regras e leis. Porque nós estamos debaixo de uma palavra que Deus nos deu. Nós estamos guiados pelo Espírito Santo e nos submetendo à vontade dEle. Mas essas guerras enfraquecem a gente. Não adianta querer dizer, não, eu estou forte. Não. Talvez esse é o ano que eu estou mais fraco. Na minha caminhada, eu tenho humildade para dizer que esse é o ano que eu estou mais fraco. Mais fraco na busca. Mais fraco na intensidade. Porque todo líder quer ver um esquadrão, né? Quer ver o mantenimento daquilo que foi ensinado. E não foi um ensino de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não é uma pessoa que ficou 1 ano segurando e largou no segundo. Desde que nós iniciamos, nós temos andado na presença do Senhor. E temos lutado todos os dias para sermos melhor. Melhor como pessoa, como pai, como amigo, como servo, como líder. E denunciamos, né, as nossas culpas, as nossas mazelas, os nossos pecados. Líder, ele tem que denunciar seus erros. E eu denuncio o erro, o engano, aquilo que eu cometo que porventura desagradou. Quantas vezes eu já tirei minhas vestes perante os homens para denunciar os pecados que eu cometi. Ano passado eu convoquei os pastores lá em cima e eu denunciei um pecado. Eu não tenho um compromisso com erro. Eu quero me apresentar para uma igreja como um ser humano que luta para ser melhor, mas que não é garantia de eu estar melhor amanhã. Mesmo a minha luta e o meu desejo não é garantia que amanhã eu vou estar melhor. Nós rogamos a Deus que a nossa busca de hoje chame tanto a atenção de Deus,
Que amanhã Ele nos dê graça para estarmos fortalecidos na sua presença. E tudo é aprendizado. Todas as coisas que vêm acontecendo, eu não vou murmurar, eu não tenho hábito disso, não desestimulo ninguém. Eu sei que as minhas guerras eu tenho que travar, as minhas guerras eu tenho que perseverar, e eu não posso parar, porque as minhas guerras estão me sucumbindo. Eu me apresento mais enfraquecido, mas eu continuo perseverando e clamando ao único que pode fazer todas as coisas, que é o nosso Deus. Nós estamos prestes a iniciar o Yom Kippur, a preparação também. Esse ano, nós não vamos fazer os 40 dias. Não. E por que não? Porque nós não temos quantitativo, nós não temos ferramentas. Esse ano nós estamos marchando ao cheiro das águas. Por isso que é bom você se lembrar de cada tema, de cada ano que Deus nos deu. Já que nós militamos nesse cumprimento de chamada espiritual com temas, anos temáticos. E eu gosto muito de ano temático, porque todos eles falam algo para a gente, e os que não falam no ano, no outro a gente sente o porquê. Mas esse ano vamos cumprir ali 10 dias de preparação e 10 dias de jejum. É assim? É. Já fizemos uma vez. O restante, fomos 40 valendo. Mas se eu quiser fazer, eu recomendo que façamos tudo da mesma forma. Porque se você está mais forte que eu, então quem tem que conduzir a igreja é você. Aí eu sento e não tenho problema nenhum. Porque eu acho interessante fluirmos dentro de uma interpretação que todos se tornam um. E a gente vai. Aquele que perceber que a mochila do outro está mais pesada, não precisa nem falar com ele. Chama mais 2 e divide o peso. A gente tirou, por quê? Porque a gente precisa da sua mente, a gente precisa da sua visão de reino, do seu entusiasmo. A gente precisa que o Senhor continue nos apontando o destino, que em meio a tanto problema a gente se lembra que o Senhor está ali motivado. E é isso. E tem tempos, tempos, estações. A nossa vida é cíclica, E em cada estação a gente vê como a gente se depara. E todas as coisas precisam louvar a Deus, precisam engrandecer o Senhor. Mas é só eu que estou fraco? Se eu estou fraco, deve ter uma galera muito mais fraca. Porque a Bíblia diz isso. E no regimento do exercício da liderança, diz que se um líder, ele senta, o liderado deita. Se o líder deita, o liderado já morreu. Então, eu não sentei nem deitei, mas eu tenho fraquezas. E talvez isso foi um vento que passou no altar e invadiu um monte de casas. Mas eu quero que você traga a esperança, traga a memória. A memória, os dias que nós vivemos. O tanto de presença, de manifestação, de experiência que nós já vivemos com o Senhor. Lembra do último Yom Kippur, lembra do penúltimo, lembra tudo que Deus já manifestou, lembra das curas, lembra dos milagres, lembra das almas, dos casamentos, lembra da tua vida, como você chegou. Hoje Luana me mandou uma foto. Um dia a gente estava aqui na ceia de manhã, nesse tempo era de manhã que acontecia o culto, e aí Luana veio correndo que o pai dela estava mal lá, e ninguém conseguia acalmar, a Vital Med não estava conseguindo acalmar. Eu saí daqui, fui lá, e quando eu cheguei lá, eu peguei na mão dele, ele me viu, e acabou aquela guerra, acabou aquela aflição. Aí hoje foi um dia que ela me lembrou isso, e foi por misericórdia de Deus, o homem que odiava pastor, ele aceitou Jesus, e quando ele me via, o olho brilhava, ele gostava tanto, e sentia confiança.
na igreja, mesmo sem ter visitado, irmãos. Isso quem faz é Deus. Então essas coisas reativam em nós as coisas que o Senhor fez. E quantas visitas em presídios, batismo em presídio, visita em hospitais. Nós não somos pastores apáticos, adormecidos, nós somos pastores aguerridos, que ligou, a gente vai para a guerra, vai para o fronte, vai para a batalha. Quantas noites em claro, liga, a gente está lá. Por quê? Isso é ser pastor, isso é servir. E é o pastoreio que chama a atenção de Deus. Eu acredito nisso. Um dia eu achei que faltava algo dentro de mim. Aí eu fui fazer o Legendários. Falei, eu tenho muita coisa que eu ainda preciso me libertar. Fui fazer o Legendários. Levei logo o outro depois botei outros para se arrebentarem também. E assim, nós estamos desejosos de fazermos a diferença em Deus. Quantas tentativas de fazermos o certo e erramos muitas vezes. Erramos demais, excedemos demais. Mas dentro do nosso coração a gente quer apresentar ao Senhor uma igreja que ela é bereana, ela é primitiva, e ela tem desejo de fazer a diferença nesses dias. E eu vou relembrar vocês. Essa igreja está sendo projetada, preparada para o que está por vir. Por isso o nível de cobrança, o nível de guerra que nós travamos. Deus está conosco. Amém? Meu muito obrigado e feliz Dia dos Pais a todos. Graças a Deus. João 19:19. Todos acharam? E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi? Escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isso foi assim, para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. Obrigado, Senhor. Essa é a tua palavra. Damos glórias a ti. Exaltado seja o teu nome. Fica conosco, ou melhor, continua. O Senhor já está manifestando de coisas grandiosas desde a abertura desse culto. Que bom sentir teu toque, tua presença, tua graça, tua unção. Senhor, tu és poderoso, tu és majestoso, e nós damos glórias a ti.
Senhor, nos visita nessa noite com um nível de poder e presença que necessitamos. Toque em cada um aqui, cada família. Invada esse lugar com a tua glória, Pai, em nome de Jesus. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu sume, que o Senhor apareça. Só o Senhor, que é digno de receber toda a honra e toda a glória, seja exaltado, engrandecido e glorificado. Repreendido seja também todo o mal, toda cegueira, surdez e distração. Declaramos céus abertos e os teus anjos travando todas as guerras que se façam necessárias para que a tua igreja avance, para que a nossa casa avance, para que o teu reino se expanda, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tema da mensagem: reputação versus integridade. Reputação versus integridade. E aí eu vou fazer logo o significado, né, da reputação. Reputação é opinião, conceito ou avaliação social que o público ou a sociedade tem acerca de uma pessoa, de um grupo, de um produto, de uma empresa. Ela reflete fama, prestígio ou imagem construída à base de ações, comportamentos ou opiniões no decorrer do tempo. Esse é o significado da palavra reputação. Já a palavra integridade, que vem do latim integritas, que significa qualidade ou estado de algo estar inteiro, completo, perfeito, de não ter sofrido nenhum tipo de dano, alteração ou divisão. Esse é o significado da palavra integridade. No sentido moral e humano, tem a ver com honestidade. Qualidade de uma pessoa reta, justa, ética e incorruptível. Dentro de uma linha de coerência, ação de fazer o que se diz e de manter os mesmos valores. Perseverar na boa conduta, na ética, na moral. Não negociar. E até o fim. É fato que o que nós acabamos de ler é citado ali no livro de Salmos 22, verso 18, que antecipadamente vai narrar acerca do verme, que nós já lemos, já tivemos até uma pregação aqui, quando diz que Jesus seria submetido a um nível absurdo de sofrimento, angústia, lamento, e tudo isso era necessário para que se cumprisse a vontade de Deus. Lembrando, tudo isso era necessário para que se cumprisse a vontade de Deus. Padecimento sofrimento também, angústia igual. Observem que Isaías ele vai falar que para nos dar novas vestes, ele morreu. Para nos entregar novas vestimentas, ele morreu. E essas vestimentas aqui, é importante nós salientarmos, que são vestimentas da integridade. Observe alguns detalhes que na leitura você já pode até depois repetir em casa. Mas está escrito que a veste de fora, ela foi arrancada rápida, repartida em 4. E cada soldado ficou com uma parte dessa vestimenta. E essa vestimenta, que foi repartida em 4 pedaços, é essa vestimenta que eu estou dando o nome de reputação. Reputação tem a ver
com tudo aquilo que as pessoas olham, analisam e estabelecem análises a seu respeito. Observe que acima, os judeus vão questionar a Pilatos, porque ele estabeleceu uma frase acima da cruz: Jesus, o Nazareno, rei dos judeus. Alguns representantes da comunidade judaica chegam para ele, e naquele tempo era necessário apaziguar. Pilatos não queria guerra, não queria criar situações que fizesse com que Roma intervisse. Tanto que em pelo menos 2 oportunidades, esse Pilatos ele quer soltar Jesus. Ele quer soltar Jesus, e uma alternativa, ele diz assim: vamos apenas açoitá-lo e soltá-lo. Por quê? Eu não vejo nesse homem um crime que justifique o que vocês estão aqui querendo. Logo depois, existe um homem bagunceiro, realmente um bandido, que é o Jesus Barrabás. É sério? O nome dele era Jesus Barrabás. Tanto que ele fala: a quem vocês querem libertar, já que nesse dia é permitido uma indulgência, é permitido soltar um pela data, pela época, pela festa. Vocês querem soltar quem? O que tem causado danos, divisões? Ou vocês querem soltar aquele que só faz pregar, falar de uma verdade? E aí o povo fala: não, a gente quer que solte o bagunceiro, porque ele tem coisas boas que a gente gosta de ouvir. Os pleitos dele são pleitos que estão de acordo com aquilo que a nossa carne pulsa. E ocorre muito isso, principalmente no meio daqueles que não são posicionados. E você não ser posicionado, você também já tomou uma posição, tá? Você já escolheu um lado. Aí eu não falei nada, você também já decidiu de que lado você está. Você não defendeu quando deveria defender, você também já escolheu um lado. Você não é menos mau caráter do que aquele que falou e provou ser. Se você se manteve numa linha de estar acautelado no ambiente do caos, você escolheu um lado. Com você o caos continua ou o conserto chega? Comigo eu falo a verdade, pronto, é isso. Mas o povo não gosta. Quem fala a verdade vai ser odiado mesmo. Em um ambiente de expansão, que a mentira reina, que os falsos predominam, que a comunicação é tão acelerada, que a verdade anda de cadeira de roda e a mentira anda de jatinho. Rápido invade a terra. Uma comunicação eficiente, de uma notícia boa, de um testemunho maravilhoso, dá quase nenhum like. Uma história de quem faz a diferença, dá pouca visualização. Agora é fofoca, é engano, é afronta para a igreja, aí começa. É isso aí. Então, observe que ele quer apontar para libertar Jesus. Que rei conhece quem é rei. Depois nós já sabemos que nesse momento que nós lemos, para ele teceu uma placa de memória. Para ele fez
e mandou confeccionar uma placa para que todos ali soubessem que a condenação daquele momento não veio de Roma. Você tem que entender isso. O cerne aqui é o seguinte: uma placa que ele se dirime da responsabilidade e está dizendo: os teus estão fazendo, os teus estão decididos. Ele faz essa placa, os representantes da sinagoga falam: ei, por que o senhor escreveu? Diga que ele falou, que é, que faz, não que nós o recebemos como esse rei. E é fato, ele veio para os dele, mas os dele rejeitou. O da casa rejeitou ele. Diga que ele disse. Não somos nós que estamos aceitando ele como rei. Não somos nós, não é ele ainda o que nós estamos esperando. Pilatos diz o quê? O que eu escrevi? Então quem escreveu foi quem? O que eu escrevi está escrito. É decreto. Não muda. Mas fala de uma verdade. Para que se cumpra o que foi profetizado, que ele veio, mas vocês negaram. Só que há algo interessante aqui, quando ele se dirime da responsabilidade, talvez pela terceira vez. Lembra quando alguém lava a mão? Quer dizer, vocês, eu não posso me envolver. Eu estou cumprindo aquilo que é um desejo de vocês, mas eu não posso permitir que esse sangue recaia sobre mim. E o que é que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é alguém que detém da maior influência e autoridade daqueles dias, dizendo: eu não quero entrar nesse circuito, eu não quero, porque ele é muito maior, ele é muito maior, vocês não entenderam, eu não quero ter problema com ele. Lá na frente, o que é que está acontecendo? A crucificação acontece, só que vocês precisam se lembrar que antes disso fizeram uma espécie de chacota com ele, vestiram uma roupa de púrpura nele, fizeram aquela algazarra toda, diga rei, é o rei, é o rei, abusaram. Depois tiraram essas roupas que eles, relatos dizem, que essas roupas inclusive eram roupas de antigos presos. Os soldados tinham o hábito de guardar como troféu as roupas daqueles que eram submetidos a esse tipo de pagamento e de consequência por denúncias, crimes, erros e danos causados. Só que dessa vez eles vão vestir Jesus novamente com a roupa dele. E aqui vem algo que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. A roupa de fora é o que contam. A roupa de fora é o que contam. São 4 histórias sendo contadas. Dentro de uma linha de compreensão, a roupa repartida em 4 é a história que aconteceu sendo contada de 4 formas em toda a terra. São roupas que estavam vestindo Jesus. Só que se não tem preocupação de olhar que dentro tem uma pessoa, dentro tem um coração, dentro tem alguém importante, mas o povo só estava usando o que ele tinha a oferecer, a parte de fora. E na hora que precisou de defensores,
Os defensores foram exatamente eles que um dia antes estava dizendo: Hosana, 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 bendito é o que vem em nome do Senhor. Depois estava dizendo o quê? Crucifica-o. Nós não acreditamos que Ele é o Rei. Nós não acreditamos que Ele é o Filho de Deus. Não, não. O que eu escrevi está escrito. Se vocês não acreditam, aí já é problema de vocês. E as histórias que chegou aqui no palácio, que ele está curando, está libertando. E as histórias que paralítico anda. E as histórias do cego de nascença. E as histórias do tanque. Se isso não foi suficiente para vocês, eu não vou mudar o que eu escrevi. Você não está entendendo. Se eu que não sou da religião escrevi, não vou mudar. Se vocês não reconhecem, é um problema de vocês. Agora, é bem difícil para mim, que não vivi milagre, não vivi prodígio, não vivi libertação, não vivi aceitação desse movimento cristocêntrico. É bem difícil ver alguém que viu tudo isso nas peregrinações, nas superlotações da sinagoga, quando ele se assentava no Shabat para ensinar. Quando abriu-se a palavra para prová-lo, e ele falou: hoje se cumpriu, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, me preparou, me chamou para esse tempo, para esse dia, para esse momento, para essa oportunidade. Se vocês que presenciaram tudo isso estão aqui, o que eu escrevi é o que eu reconheci. Quem brincou com a roupa foram os soldados. Eu não vi nenhum mal nesse homem. E ele fala isso. As roupas repartidas são as histórias que nós temos contado de Jesus. Ou quem nós apresentamos como servo de Deus. Que parte da roupa de Jesus você está usando hoje? Vou repetir. Qual é a parte da roupa de Jesus que você está vestindo hoje? A de fora ou a de dentro? Observe que a de fora rapidamente se divide. A de dentro, veja bem. Veja bem. Essa não pode cortar. Reputação é o que fala a nosso respeito. Integridade é o que vem presencialmente quando arranco a roupa da reputação. Você não entendeu? É o que está por dentro. Integridade. Reputação é isso. Você tece o comentário que você quiser. Eu não gostei da palavra, eu não gostei da pregação, eu não gostei. São roupas divididas, repartidas, tranquilo. Agora, integridade é perseverar na conduta, na ética, na moral, não mudar nem um ponto, nem uma vírgula, e se enfraquecendo nos processos, como lá mesmo num Getsemane. Pai, se puder, afasta, mas não seja feita conforme a minha vontade, mas a tua. Ou seja, tem fraqueza no meio do processo, tem guerras que enfraquecem, tem níveis de derramamento de sangue, que a solidão invade, até no mestre. Só que nada disso arrancou a roupa de dentro dele. A roupa de dentro está intacta. A roupa de dentro não tem costura. Não tem margem de erro. Não tem possibilidade de alguém descreditar valor. Porque essa roupa de dentro,
não é uma roupa feita por homens. Essa roupa de dentro é o próprio Deus que guarda, que protege, que abençoa, que envia. Então podem falar o que quiser a seu respeito, reputação. Agora, na hora do vamos ver, como é que permanece a sua integridade? Porque tem gente que não tem autoridade para rasgar a sua roupa. Mas às vezes você se permite ser influenciado pelas asneiras do povo, que você deixa a sua unha crescer e você mesmo rasga aquilo que não deveria, que representa a torre e a base de proteção, que é exatamente coisas que chamam a atenção de Deus. Ah, ele é chato, mas é verdadeiro. Integridade. Ele quer o meu bem. Integridade. Ele luta. Integridade. Reputação é número. Faz 99, perdeu a reputação. Faz 100, a reputação está lá em cima. Hoje eu fiz o que quase ninguém gostou, a reputação. Sério? Sério. Vida cíclica. Eu me afrontei pela forma que ele falou. E aí tudo de bem que ele já fez, o que eu escrevi, escrito está. Você quer alterar porque agora ele fez algo que você não gostou. Está escrito, eu não vou alterar. Você quer o quê? Mude para que ele disse, mas ele não servia. Ah, meu Deus do céu. Não foram vocês ali na multiplicação dos pães e peixes que vocês estavam ali querendo? 3 dias ele supriu, ele nutriu, ele alimentou. No dia seguinte vocês foram atrás, pegaram barcos, atravessaram. E o engraçado, a travessia dos discípulos é com perseguição de demônio. Não é assim? A do povo não. Que é o povo que vai ver movimento. O povo que vai ver movimento, o cão nem perturba. Fala assim, aí São, deixa. Aí os agentes do diabo dizem assim, vamos dar uma sacudida no barco deles? Não, a gente só mexe com o líder. Não, vamos sacudir eles um pouquinho. Não, a gente só mexe com quem está com a roupa intacta. Quem não liga para a integridade, para que vocês vão mexer? Mexe com quem se preocupa com coisas que chamam a atenção do poderoso. Mexe com aquele, mancha a reputação, conta vários tipos de história acerca do que ele não fez, que ele deveria ter feito. Mas ele foi bom, mas de uma hora para outra mudou. Reputação. A reputação são histórias contadas de momentos vividos. A integridade é independente do momento, da circunstância. Você permaneceu fiel ao propósito que o Senhor te chamou. E você precisa entender que a integridade está íntegro em meio à guerra, em meio à confusão, em meio a ambientes de pessoas que esfriaram, porque não estão mais pulsando da forma que pulsou, ou a emoção do culto não gera mais nenhum tipo de influência nele, porque expectativa, eu comecei a pontuar, eu comecei a dar graus de evolução, caiu um pouco, diminuiu um pouco, avançou um pouco. Reputação, eu parei de olhar para a minha roupa, eu estou repartindo a roupa dos outros. E estou repartindo com 4. Como? Eu pego um, porque eu sozinho eu não consigo. Então eu pego essa roupa, vamos dividir a roupa dele por 4. Cada um conta uma história e ele está queimado, denegriu, maculou, manchou. Só que esqueceram que tem uma roupa que não tem como cortar. Não tem. É a antena que liga o íntegro nas conexões celestiais. E aí, todavia, Deus manifesta de algo. Todavia, Deus faz algo grandioso. Quer saber? Hoje é uma noite especial. As vestes dele
foram partidas. Mas na hora que olharam que por dentro tinha uma perfeita, é quando você se depara que as histórias que contaram não conseguiram abalar o propósito na vida daquele que Deus chamou. Exemplo claro: os soldados se deparam com a roupa perfeita, mas nós não batemos nele? Batemos. Mas nós não fizemos chacota com ele? Fizemos. E nada disso arrebentou com essa roupa? Não. Por quê? Vem de Deus. Mas contamos tantas histórias. Mas quem importava resistiu quem ele realmente é. E o que escreveu disse: eu não vou mudar o que eu escrevi. Se vocês só querem a parte boa deles, é problema de vocês. Ele é íntegro. E ele não deixou de ser íntegro porque falou algumas verdades que vocês precisavam. Segurou nas mãos, na decadência e na hora do posicionamento. Você tem que assumir a responsabilidade. A obra precisa de guerreiros, não de repartidores de roupa. Não adianta essa roupa aqui, bonitinha, e minha integridade está como? Meu caráter está como? Eu preciso cuidar dessa roupa de dentro. Você precisa cuidar dessa roupa de dentro. Porque essa roupa não pode dividir, só lançando sorte. E aqui vem a parte maravilhosa para nós nos colocarmos de pé e os oficiais da ceia já virem para cá. Os soldados já estão cada um com um pedaço de roupa. Sim? Cada um está com análise do que representa Jesus para eles. Sim ou não? Só que a parte perfeita de Jesus vai ficar só na mão de uma pessoa. De quem será, meus irmãos? Você não entendeu. Cada um está com uma parte da história que contaram de Jesus, um pedaço da roupa. Mas tem uma parte que é perfeita, que é a integridade, é a totalidade do que realmente Jesus é. Só vai ser entregue a uma pessoa. E a minha pergunta é: para quem será? Se for lançar sorte hoje, quem recebe dessa roupa? Se ele for lançar sorte aqui hoje, quem recebe dessa vestimenta? Que nós temos recebido das partes, mas da perfeição dele, quem aqui tem um pedacinho? Já que não foi partida. Então nós estamos vivendo das histórias que contam. Por isso que as guerras nos abatem tanto. Por isso que as afrontas, os disse-me-disse, desestrutura a gente tão rápido. Você esquece da parte íntegra de Jesus, da parte perfeita, que o sangue não abalou, a chicotada não abalou, nada arrebentou. Está perfeito até o final. Pergunta que não quer calar: quem quer dessa roupa? Quem quer? Você pegou algum pedaço da roupa da reputação dele? Você pegou, eu também peguei. Bora jogar fora? A parte do cumprir de Jesus é boa, mas a parte da vida eterna é muito melhor. A parte dele realizar grandes sonhos, projetos na nossa vida, apresentar-nos à sociedade como alguém que ele chamou para algo poderoso nesses dias. Isso é um trunfo, isso é muito bom, mas muito melhor é nosso nome escrito no livro da vida. Eu queria saber de alguns que estão aqui, para que você possa se despir nessa noite. Por que a palavra não fala mais com você? Você pegou que tipo de roupa? Ou qual a parte? Por que aquilo que você gostava, você já não gosta mais? Aquilo que você se dedicava, você já não se dedica mais. O que mudou? Mudou foi o jeito, mudou foi a palavra. Não, você estabeleceu algumas placas conceituosas
E Jesus precisa que você reveja seus conceitos. E rever conceito é exposição pública também. Porque a gente tem que fazer denúncias. Ei, diga que ele falou. Eu não. O que eu escrevi está escrito. Se vocês não reconhecem, é problema de vocês. Ele é rei. Ele é Jesus. Ele é o Nazareno. Vocês gostando ou não, querendo ou não, o que eu escrevi está escrito. Se vocês não quiseram libertar ele, é problema de vocês. Sobre mim não vai cair esse sangue, é sobre vocês, que dizem que ama, que dizem que zela, que dizem que reconhece ele como Senhor único e suficiente, e na hora do BO, cada um se esconde no seu mundinho, vai para as suas fontes de realizações particulares, e esquece que ele nos chamou, nos ajuntou com um grande propósito. O soldado fala assim: ei, essa não rasga não. Que tremendo. Achar alguém que até recebeu da parte do erro, mas na hora que precisa assumir responsabilidade, ele é o primeiro. Você não entendeu? Todos os soldados receberam um pedacinho da roupa. Aí um diz assim: ó, tá perfeita a roupa de dentro. Isso não é roupa feita por mão de homem. Não tem costura. Como botou no corpo dele? Alguns relatos dizem que os próprios anjos teceram essa vestimenta para ele. E eu acredito nisso. Quem quer tocar naquilo que Deus estabeleceu? Você quer tocar naquilo que você vê e acha que é frágil. Eu quero ver você tocar nos fundamentos do reino, que são inabaláveis. Então, quiseram mudar a frase, porque não reconheciam que aquele que estava ali, por mais que tivessem presenciado de cura, milagre, prodígios e maravilhas, mas eles só queriam aquilo que o mestre tinha a oferecer. Quem quer reconhecer ele por dentro? Tratá-lo com um nível de dignidade, e não duvidar daquilo que ele está estabelecendo. Ah, ele tem pão, tem pão. Ele tem água, tem água. Ele tem cura, tem, mas ele vai muito além dessas coisas. Ele não é objeto da igreja, ele é o rei da igreja. Isso, ele não é o objeto, ele é o rei. Glórias a ti, Deus. Ele não é o garçom. Não, ele não é o cozinheiro, o garçom. Ele não é o seu empregador. Não, não. Ele é o rei da igreja. Ele é o autor e ele é o consumador. E foi lançado sorte. Lançar sorte, você vai lembrar de Esté, né? Lançar pu, que é o quê? Um sorteio, para ver quem vai receber a parte mais importante de Jesus. E quando lança a sorte, recai sobre um soldado, e aquele soldado vai para casa com a parte perfeita de Jesus. E agora, tira a parte da reputação e joga fora, e reconhece a perfeição dele, porque está nas suas mãos. Está nas suas mãos agora a perfeição de Deus. E se você torcer um pouquinho, sai sangue. Não, você não entendeu. Se você torcer um pouquinho, sai sangue. Só que esse sangue te aponta para a salvação, não para a condenação. Porque esse sangue foi vertido, foi derramado para a redenção, para perdoar e para nos aproximar do eterno. Você pode se pôr de pé, aplaudindo a Ele? Glórias a Ti, Jesus. Tu és eterno, maravilhoso, soberano. Feche os olhos, meus irmãos. Talvez você tenha, no decorrer da sua história,
repartido a história de Jesus de várias formas. Inclusive representado fraquezas, erros, enganos, pecados, dissensões. Ao invés de só apresentar a roupa perfeita de Jesus. Mas a roupa dele foi partida, foi. É a forma que você acredita. Se você acredita que ele é grande, ele é grande. Se você acredita que ele é pequeno, ele é pequeno. Depende de como você trata esse Deus. Depende de como você reconhece sua grandeza, seu senhorio e sua realeza. Depende de você. Quem é ele para você? Imagine que ele estivesse aqui agora, no lugar da caveira, no Gólgota, na sua frente. Você ia dizer que ele era quem? Porque até a roupa da perfeição está lá embaixo. E ele está lá em cima, mas está nu. E agora, quem é ele? Que a gente não está preparado para ver uma exposição por completo. Se ele manifestar a glória dele por completo, nós pereceremos. É muito peso de glória. Só que nós estamos apenas fluindo nas ações repetitivas. E o nosso coração parou de ser transformado. Nós paramos de gerar desejo de quebrantamento no culto. Nós precisamos que alguém cante um louvor para a gente poder chorar. Nós precisamos que alguém fale alguma palavra que ative o nosso subconsciente na área e nas zonas de quebrantamento. Para a gente dizer que sentiu presença. Isso não é sentir presença. Sentir presença é o Espírito Santo arrancar de dentro do teu coração a verdade, a pureza, ainda que em erro, ainda que em pecado, mas sendo sincero perante Ele, dizendo: eu desejo mudar, eu desejo ser quem o Senhor me chamou, eu não quero mais essas roupas repartidas, eu quero a roupa perfeita do Senhor, a integridade de Cristo. Vão falar tanta coisa a nosso respeito. Talvez a minha, a tua história é contada e repartida com 1000 histórias, mas existe uma história perfeita a seu respeito. Existe uma roupa sem costura, sem mácula, sem engano, sem mentira, que Deus sabe quem é você. E Deus quer manifestar da glória dele na tua vida. Mas você pode agora, nesse momento, enquanto eu vou orar pelos elementos da ceia, você pode aí com os olhos fechados buscar se relacionar com o Espírito Santo. Oh Senhor, faz algo. Ninguém pode adorar dois senhores. Sempre um vai ficar zangado. Eu não estou adorando. Depende. Alguma coisa está acontecendo.